Hoje eu acordei com certas preocupações e eu fui fazer algumas perguntas a Deus. Eu nem fui orar, eu fui fazer algumas perguntas. Perguntas essas que talvez você já tenha feito, ou talvez você não teve coragem de fazer, sabe? E eu fui perguntar para Deus. Eu falei, Pai, olha para a nossa vida, olha para as minhas dívidas. Eu falei, o que vamos comer, o que vamos vestir, como vamos pagar, o que vamos fazer, Senhor? Porque está escrito que não andeis ansiosos, mas nós sabemos que as contas, elas chegam, a comida acaba, a roupa gasta. Então há uma necessidade na nossa vida. Então eu falei para Deus, Senhor, olha para a minha vida, olha para a nossa vida. O que vamos fazer? O mundo jaz do maligno, né? A gente sabe que o mundo já pertence ao diabo. É só olhar em volta. É só olhar em volta, você vê que o ódio cresceu sobremaneira, né? As pessoas se odeiam, as pessoas se matam, é tanto crime, é tanta vingança, é tanta coisa errada. E eu falei para Deus, meu Deus, nós moramos aqui, a gente está aqui nesse mundo ainda, o que vamos fazer? Por quê? Parece que só sobressai aquelas pessoas que fazem coisas erradas. A gente sabe que não podemos fazer comparação, isso não agrada a Deus, a nossa vida com a vida de outro, não. Mas é verdade que nós que guardamos, procuramos guardar, né, os mandamentos de Deus, procuramos se desviar do mal para o nosso próprio bem, né? Fazer as coisas certas, não somos perfeitos, não. Mas procuramos obedecer a palavra de Deus e estamos sofrendo. Aí você olha para uma pessoa que não tem caráter, por pessoas que fazem maldade, por pessoas ruins, e essa pessoa ela deita, ela dorme, ela descansa, ela tem dinheiro para as contas, olhando parece que está tudo em paz. E nós, falei, Senhor, e nós, sabe? Nós precisamos desse cuidado. Falei, olha, para nossa vida o que vai ser, meu Deus, por quê? Porque hoje a impressão que dá é que só sobressai pessoas que, por exemplo, você vai na internet, você mostra o corpo, você ganha dinheiro, ou é tanta coisa errada. Falei, nós não podemos ir para a internet para poder fazer coisas erradas, para mostrar nudez. O que a gente vai fazer? Meu Deus, olha para nós. Então, Deus me fez me lembrar da passagem, parábola, né? Do rico e do mendigo. Havia um homem riquíssimo. Esse homem, ele tinha de tudo. Ele vestia muito bem, né, de panos finos, ele comia da melhor comida, ele estava saudável, ele estava feliz. E é bem verdade que ninguém quer olhar para o céu quando você tem tudo. Dificilmente uma pessoa que é muito rica, ela olha para Deus. Por que ela quer olhar para Deus? Por que ela quer Deus? Não estou dizendo todos, mas um bom carro na garagem, né? A conta no banco estourando, sabe? Crescendo cada vez mais. E ela tem casas, mansão. Então ela não se preocupa, né? Então, para que vai olhar para o céu? Aí havia esse homem muito rico, estava ali feliz da vida, e havia também o mendigo Lázaro. Lázaro ele estava sempre à porta desse homem rico. Lázaro ele só desejava comer das migalhas da mesa desse homem rico. Lázaro estava faminto, cheio de feridas, que até os cachorros vinham para poder lamber as suas feridas. E sempre ali passando fome. Aconteceu que num dia Lázaro veio a morrer. Então os anjos vieram e levaram Lázaro para o seio de Abraão, lugar de descanso. E também veio a morrer esse homem rico. Mas a Bíblia fala que esse homem rico ele foi para o inferno. E ele olhando de lá, ele observou Lázaro e, e o pai Abraão. Ele disse, pai Abraão, por favor, peça que Lázaro venha aqui molhar a minha língua, estou aqui em tormento. E Abraão falou, não tem como, não tem como, Abraão, ir, não posso. Você teve tudo, você recebeu tudo de bom em vida. E Lázaro está recebendo consolo agora. Ele disse, sim, pai Abraão, mas por favor, né, peça que Lázaro vá então até a minha casa, até os meus parentes, a minha família.
e dê testemunho para que eles não venham para o mesmo lugar que eu, ou seja, família rica, família também que não estava olhando para o céu, olhando para Deus, tinha de tudo. Então ele queria alertar para que essas pessoas, os parentes também, sabe? E aí lá, Abraão falou, não, não tem como, não pode, não tem como ele passar daqui, não, pai Abraão, mas peça para ele ir, tal. Aí ele falou, não, ele já tem os seus profetas, ou seja, ele já tem quem está pregando, falando da salvação. Se eles não creem nos profetas dele, Moisés, os profetas, eles não vão crer em alguém que ressuscitou dentre os mortos, para dar testemunho, não tem como. Aí você vai me perguntar, então, você que de repente tem muito dinheiro do outro lado do vídeo, graças a Deus, quer dizer então que só quem vai para o céu é quem não tem dinheiro, é pobre, ou quem é crente, ou quem... Não, não é isso essa palavra, não é sobre isso. Deus também me fez meditar na passagem do bom samaritano. Certo dia, um homem, ele estava num caminho e ele foi cercado por homens maus que bateram muito nele, roubaram as suas coisas, deixaram ele machucado, quase que morto. Vindo então um sacerdote, um homem conhecedor da palavra, da lei de Deus, ele observando aquele homem à beira do caminho, sangrando, precisando de ajuda, ele passou do outro lado e não ofereceu ajuda. Vindo também um levita, um homem de louvor a Deus, né, de dons maravilhosos, cantava, louvava, um homem também que conhece a palavra, ele viu aquele homem sangrando e também passou a largo. Chegando então, passando por esse mesmo caminho, o samaritano. O samaritano é o povo que os judeus odiavam. Ele observou aquele homem, ele foi até aquele homem, ele curou as suas feridas com vinho, com azeite dos mais caros, colocou o homem em cima do seu cavalo, levou-o até uma hospedaria, ficou ali com ele, o tratou. No outro dia, antes dele ir embora, ele deixou um dinheiro na hospedaria com o dono e disse, olha, cuida dele. Se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu acabo de pagar, mas cuida dele. Ajudou o homem. Ou seja, não é sobre você ter muito dinheiro que vai para o céu ou não vai para o céu. Não é você não ter nada que você vai para o céu ou tem que ser pobre. Não, não é isso. É sobre compaixão, o que Deus me revelou. Perceba que aquele homem, os homens que serviam a Deus, não tiveram compaixão com aquele homem que estava machucado. Hoje, dentro da igreja, muitos irmãos têm outros que estão ali precisando de ajuda. E o crente que desconhecedor da palavra não estende a mão, não ajuda, não ajuda. O que eu quero dizer é que o dinheiro ele é abençoado por Deus, quando ele vem com propósito. Então, se você tem muito dinheiro, graças a Deus, você tem que buscar a Deus nos seus propósitos também, para que Deus te abençoe mais. Esse dinheiro, sabe, usar para ajudar pessoas, né? Para salvar pessoas que precisam, que necessitam, ou seja, usar o seu dinheiro com propósito. É sobre isso que Deus me disse. A verdade é que nem todos vão ser milionários, né? Mas Deus vai ajudar, Deus vai abençoar, Deus vai restaurar, Deus vai socorrer. Então, o que eu quero dizer que muitas pessoas às vezes têm muito dinheiro e esquecem de olhar para o céu, olhar para Deus, buscar pela salvação. Esse homem, ele tinha muito dinheiro, então ele não se preocupava com a salvação. E veio a morrer e perdeu a salvação, ou seja, não deixe que o seu dinheiro faça com que você perca a salvação, né? O mendigo, ele não teve nada em vida, só dores, porém, ele recebeu tudo na glória. Ele poderia também ter recebido aqui, mas esse foi a vida dele, né? Então, o que eu quero dizer é que o seu dinheiro ele tem que ter propósito, para que Deus te abençoe, para que Deus te prospere cada vez mais. Não é sobre você ser rico ou pobre, crente ou não crente, é sobre você olhar para Deus, buscar a salvação, abençoar outras pessoas com aquilo que Deus pôs nas suas mãos, não deixar com que o dinheiro te corrompa, com que o dinheiro te destrua. Não, é salvar pessoas, crente, pessoas da igreja que conhecem o evangelho e não estende as mãos. Essa é a verdade. Então, o seu dinheiro que você tem, ele é para salvar pessoas ao seu redor e você também.